Sob uma das cidades mais famosas e visitadas do mundo, existe um lugar onde o silêncio pesa, a escuridão domina e milhares de mortos repousam lado a lado. Enquanto Paris encanta pessoas na sua superfície com luzes, arte e romance, abaixo dela se estende um labirinto sombrio de túneis, ossos e histórias perturbadoras. As catacumbas de Paris não são apenas uma atração turística, elas nasceram de uma crise real e com o tempo se transformaram em palco de desaparecimentos, lendas urbanas e relatos paranormais que continuam vivos até os dias de hoje. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história por trás das catacumbas de Paris, desde a sua origem até como ela se encontra aos dias de hoje e todas as histórias bizarras que a rodeiam. Então se quiser conhecer um pouco mais sobre esse lugar tão sinistro, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, pega um lanche, se acomoda e bora pro vídeo. A origem das catacumbas de Paris remonta ao final do século XVIII, período em que a cidade enfrentava grandes problemas de saúde pública, causados pelos cemitérios superlotados. Durante séculos, os mortos eram enterrados dentro da própria cidade. O maior exemplo disso era o cemitério dos Santos Inocentes, que funcionou por quase 1000 anos. Com o passar do tempo, o lugar ficou saturado. Túmulos se acumulavam, fossas comuns transbordavam e o cheiro se espalhava pelas ruas vizinhas. Em resposta a essa crise sanitária, as autoridades decidiram transferir os ossos para um local subterrâneo, e o espaço escolhido foi uma antiga pedreira, localizada nos arredores de Paris. Essa pedreira operava pelo menos desde o século XV e fazia parte de um enorme sistema subterrâneo de galerias abandonadas. A missão de organizar o local e realizar a transferência foi entregada a Charles Axel Guillemot, inspetor do Departamento Geral das Pedreiras. As primeiras transferências ocorreram entre 1786 e 1787 e envolveram justamente o cemitério dos Santos Inocentes. Durante a noite, carroças cobertas carregaram de forma bem discreta os restos mortais pelas ruas de Paris, e todo esse cuidado foi feito justamente para tentar evitar a resistência popular e da igreja. Quando finalmente chegavam nas pedreiras, os ossos eram lançados em poços e depois organizados manualmente por trabalhadores locais. Algumas décadas depois, um novo ciclo de transferência se iniciou de novo, em 1840, e depois aconteceram mais uma vez, entre 1859 e 1860. Calcula-se que os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas estão enterrados ali. Em 7 de abril de 1786, o local foi oficialmente consagrado como Ossuário Municipal de Paris, e a partir daí passou a ser chamado de catacumbas, em referência às famosas catacumbas romanas. Em 1809, o local foi aberto à visitação pública, mediante autorização prévia. Inclusive, diversas figuras históricas visitaram o local, como o Conde d'Artois e Napoleão III e seu filho. Atualmente, apenas cerca de 2 quilômetros estão abertos ao público, enquanto o restante continua fechado. E hoje em dia, mais de 550 mil pessoas visitam as catacumbas de Paris todos os anos. Apesar da área oficial ser bem limitada, muitos ainda se aventuram por túneis proibidos. Esses exploradores ilegais ficaram conhecidos como cataphiles. Eles entram por passagens secretas, bueiros e entradas escondidas, percorrendo quilômetros de corredores subterrâneos. Não aparecem em mapas comuns, mas é óbvio que isso é extremamente perigoso, até porque lá embaixo existem túneis sem saída, passagens estreitas, poços profundos, áreas inundadas e risco de contaminação, além, obviamente, do fato de você poder se perder. É comentado que os mapas reais das galerias, incluindo essa parte escondida, circulam entre grupos fechados e discretos, quase como uma sociedade secreta. Mas o fato é simples, muitos que acabam se aventurando nesses locais geralmente não voltam. Mas afinal, o que torna esse lugar tão aterrorizante? Para alguns seria a atmosfera em si, o silêncio, os corredores estreitos e obviamente o fato de estar cercado por milhares de mortos. Mas é claro, para algumas pessoas existe algo mais. Vários visitantes e exploradores já relataram vultos, vozes, quedas repentinas de temperatura, uma sensação muito forte de estar sendo observado e passos ecoando mesmo sem ter ninguém por perto. Alguns céticos afirmam que tudo isso pode ser causado apenas pelo ambiente extremo, mas ainda assim o volume de relatos que já surgiram e surgem até hoje acabam mantendo viva a fama sobrenatural daquele lugar. Claro que existem milhares de relatos sobre coisas que acontecem e aconteceram nas catacumbas, mas vou contar agora alguns dos mais famosos para vocês. Supostamente, no início da década de 1990, um grupo de cataphiles encontrou uma câmera de vídeo abandonada no chão de uma das galerias, e ao assistir às gravações perceberam algo perturbador. Um homem caminhava sozinho pelos túneis, aparentemente perdido. Mas conforme o vídeo avançava, ele demonstrava pânico crescente, respiração pesada, correria e desespero. Ficou claro que ele não sabia como sair dali. A gravação terminava abruptamente, com a câmera caindo no chão. Nunca se descobriu quem era aquele homem, nem se ele escapou com vida. Inclusive, muitos acreditam que o filme Assim na Terra como no Inferno, lançado em 2014, foi inspirado parcialmente nessa história. Inclusive, esse filme até hoje é considerado uma das obras mais marcantes já feitas sobre esse local. Outra das lendas mais famosas, conhecidas, comenta-se que a partir da meia-noite, as paredes começam a falar. Segundo o mito, vozes incorpóreas chamam visitantes para áreas cada vez mais profundas do labirinto.
até que a pessoa não consiga mais voltar. Durante a Revolução Francesa, um homem chamado Philper Aspart, porteiro do Hospital Val de Grace, entrou nas catacumbas em busca de uma adega, onde supostamente estaria armazenado licor. Ele entrou carregando apenas uma vela e, é claro, ele se perdeu. Sem luz, sem direção e cercado pela escuridão total, ele não conseguiu escapar. Seu corpo foi encontrado 11 anos depois, identificado pelas chaves do hospital presas ao cinto dele. E hoje em dia ele permanece enterrado no mesmo local onde ele morreu. E muitos afirmam que seu fantasma ainda vagueia pelos túneis hoje em dia. Em 2004, policiais explorando uma área restrita encontraram algo bizarro e inacreditável. No fundo das catacumbas havia um sistema de energia clandestino, linhas telefônicas, uma oficina, um bar, uma sala de estar e um cinema. E o mais estranho, tinha várias câmeras no teto que gravavam tudo. Dias depois, a polícia voltou ao mesmo local com reforço, mas tudo que tinha ali dentro tinha desaparecido. Tudo que eles encontraram foi apenas um bilhete que estava escrito: não procurem. Bom, as catacumbas de Paris nasceram de uma necessidade real. Foram criadas para resolver uma crise sanitária e se tornaram o maior ossuário subterrâneo do mundo. Mas com o passar dos séculos, aquele lugar se transformou em algo muito maior. Hoje elas representam um encontro entre história, morte, curiosidade humana e medo. Enquanto milhares caminham todos os anos pelos corredores abertos ao público, quilômetros de túneis continuam fechados. Mas uma pergunta permanece: quantas outras histórias estão escondidas nas profundezas de Paris? Bom, gente, essa é a história das catacumbas. É de fato um local bem interessante, tanto é claro por conta das suas histórias sobrenaturais, mas acho que principalmente pela sua história. Bom, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso e me digam, vocês teriam coragem de visitar as catacumbas? Se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal para não perder outros conteúdos e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!